Olá, olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma live na plataforma do Cuidado. Hoje falando um pouquinho mais do lançamento do livro Oboré, Quando a Terra Fala. Convidados de hoje com a Marta, do Originários do Brasil, com Receitas para Ser Feliz, com a Daisy e com a Valderez Priprá. Vamos chamando o pessoal para a nossa conversa hoje. Convidando todo mundo entrando. Esse livro que é um livro composto, né, por 7 etnias indígenas do Brasil e que tem muitas histórias da nossa terra. Olá, Deise, bem-vinda a mais uma live na plataforma do Cuidado. Oi, Simone, obrigada pelo convite de novo. Bem-vinda, somos nós aí na divulgação desse livro maravilhoso, né? Essa nossa interação. Eu estive conversando com a Valdez e ela vai achar uma sala na escola indígena lá para fazer, porque ela está na aldeia, né? Então, vamos tentar fazer bem bolado aí. Enquanto isso, nós voltamos de novo. Vamos, né, começar essa live apresentando um pouquinho pela gente primeiro, quem que é a gente, quais são as missões e como que a gente se conecta com o livro. Enquanto isso, a Valterez vai entrando, né, e encontrando lá o espaço dentro da aldeia para estar falando com a gente. Então, Marta, vou te convidar para iniciar contando um pouquinho aí de quem é você, de qual é a história desse livro, como que você se conecta com ele, para a gente começar a nossa conversa por aqui. Então, a história é bem simples, né? Ela é bem simples, mas eu consigo complexificar elas. Eu entrei em contato com a transdisciplinaridade e fui convidada pelo professor Daniel para fazer uma palestra sobre a pedagogia do cuidado, que faz parte da arquitetura pedagógica, que é o livro do Daniel Silva. E aí, nesse estudo da pedagogia do cuidado, eu entrei para o grupo do CETRANS para me munir de mais informações, para ter uma formação mais sobre transdisciplinaridade. E aí, nesse grupo do CETRANS, me indicaram para me atuar na Semana dos Povos Originários junto com o Vicente Góes, que o Vicente Góes é de São Paulo, ele é um psicólogo, ele não tinha muito contato com pessoas indígenas, e aí ele pediu ajuda do nosso grupo, né, do grupo que estava fazendo estudo de transdisciplinaridade aqui em Florianópolis, e aí o grupo não sentiu o acoplamento com o processo, mas eu fiquei e falei, não, eu vou fazer com você. Eu já tinha contato com a Queretiu, já tinha conversado algumas coisas sobre alguns indígenas, já estava pesquisando na área, e aí eu falei, não, eu vou fazer com você, nós vamos pesquisar junto e achar esse grupo que vai ser a mesa redonda, o simpósio, e vai compor a mesa de debate sobre os povos originários. Numa dessas conversas, eu conversei com Julieta Aidar, que é a presidente da organização do Congresso Mundial de Transdisciplinaridade no México, e ela falou assim, olha, nós gostaríamos de saber como estão e o que querem dizer os povos originários do Brasil, mas nós queremos ouvir as falas femininas. Como é que está o processo feminino? Dentro do processo feminino das mulheres nos povos originários do Brasil. E aí a gente começou com essa deixa, né, de procurar as mulheres, né? E aí a gente foi atrás de Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, e todo mundo que estava ali, todo mundo foi indicando nomes, né? Num dado momento, o Vicente, né, que também faz algumas pesquisas sobre a expressão masculina, ele falou assim, não pode ter só mulher, a gente tem que botar um outro homem ali para a gente equilibrar o processo. E aí a gente começou a olhar esses nomes. Aí a gente olhou Daniel Munduruku, a gente olhou
a Ilza Krenak, Cacá Verá, e aí, quando a gente vai construir mesmo a lista de pessoas convidadas, essas pessoas eram muito selecionadas, muito ocupadas, o Ailton Krenak estava com o projeto da Flecha, e outros projetos que o Daniel Munduruku estava lançando o livro, estava indo para a cadeira da ABL, e aí Regina também, que outras pessoas a gente não conseguia. E aí a gente resolveu voltar para dentro do grupo e dizer, olha, não está dando, não é assim que faz. Aí a gente constituiu um grupo de consulta, né, que é a Querechu, a Josileia, e também uma representante do povo guarani, que era a Gerá. E aí a gente falou, olha, não está dando, a gente não consegue porque as pessoas estão muito ocupadas. E aí eles nos deram uma lista de pessoas, de nomes, né, para a gente perguntar, porque o nosso interesse no Congresso era dizer assim, você quer representar o seu povo no Congresso? Não era assim, olha, nós temos um tema e você vai falar disso. Então era uma proposta diferente, era de construir a fala, o que queria ser falado, como que isso ia acontecer. E aí a gente foi convidando e as pessoas disseram, tá, como é que é? Como é que faz? Aí falaram, os povos do Sul, o povo Caigangue, o povo Guarani e o povo Laclanô, a gente já tinha as indicações que são as referências dos povos do Sul, que também fizeram a disciplina de intercultural indígena na UFSC. Então, a gente tinha a indicação dessas três, que representavam os povos do Sul. E a gente tinha também o contato com ela. Primeiro, a gente tentou a Anapatê, tentou outras instituições do povo Laclanô, e aí a gente não conseguia espaço, porque são pessoas muito ocupadas. E aí eu consegui assistir uma live da Valdéres Priprá, e acabou a live, eu sabia que ela estava conectada, né? Porque ela também tem um contato na aldeia que é complicado. Acabou a live, eu liguei para ela, Valdéres, eu preciso conversar com você e tarará. Ela falou, tudo bem, vamos fazer. E aí a gente conseguiu. E depois disso, com a Valdéres, foi muito mais fácil a comunicação, sabe? Apesar dela ser muito ocupada, ela é uma pesquisadora, ela tem vários projetos, ela está escrevendo um livro também, que é a tese dela acho que de mestrado, e está indo para o doutorado. Então, ela sempre se colocou à disposição, com muita parceria, e pedindo também muita compreensão da minha parte. Eu falei, não, mas eu quero que você esteja, porque a gente queria os três povos do Sul. Porque qual era o ideário que a gente tinha, né? É o ideário da comunicação global, que só existe povo indígena na Amazônia. E ainda hoje se pensa assim. Tá, mas tem povo indígena no Nordeste? Tem povo indígena no Sul? Existe indígena no Sul? Então, a gente queria desmistificar essa ideia, né? E trazer essas histórias faladas por eles, né? Por elas. Né? E aí, nessa construção, a gente também recebeu a indicação do povo Funiô, e aí veio o Hugo Funiô, que é o cineasta, que a gente entrevistou, fez a entrevista da vez passada, a live, e também o Cacá Verá, que também eu achava que ele era inacessível, que ele não tem, não vou nem perguntar se ele pode. E foi a pessoa mais acessível, mais amorosa, por conta dele que a gente está aqui falando do livro, porque ele abraçou a ideia do livro, ele entendeu o processo histórico que eu não tinha visto, né? Eu queria fazer uma revista ou um livrinho simples para que elas levassem de lembrança do Congresso como uma expressividade do povo no Congresso Mundial. A minha visão era essa, era bem simplista no início, né? Olha, você esteve no Congresso Mundial, não tem os anais, então nós vamos escrever um livrinho pequenininho e aí você vai ficar com essa lembrança. Ele falou, não, isso é histórico, é um momento histórico. Essas mulheres estão falando dos seus povos, das suas lutas. No ano de 2021, elas fundaram a Amiga, né, que é a Associação das Mulheres da Ancestralidade, Guerreiras da Ancestralidade, e elas estavam nessa construção de elas falarem por elas, né? Então, a Josileia é antropóloga, a Valdir é historiadora, a Querechu é mestranda, não sei se já está indo para o doutorado também. Então, essa publicação teria também o caráter de registrar a expressividade delas também na universidade, para também elas serem citadas, elas serem consultadas
consultadas na sua construção, num texto, né, publicado, para serem referenciadas nas outras disciplinas das outras parentes indígenas, né? Então, era uma ideia meio solta e o Cacá veio e foi unindo as partes, a Raquel veio, né, trazendo, e aí, se não fosse o apoio da Simone, da Ângela, que foram comigo na reunião e que me deu suporte logístico, assim, não, dá para fazer assim. A gente tinha até um projeto bem independente, né, Simone, que era construir o livro com uma outra estrutura mais independente, chamar a gente daqui. E aí a gente conseguiu fazer essa aglutinação de pensamentos, essa aglutinação de emoções e trazer esse sonho, né, para a materialidade, que é agora ter o pré-lançamento. Já conseguimos cobrir uma parte da arte da capa, né, com a divulgação e com as vendas, aí, apoio dos amigos, que agradeço a todos que apoiaram até agora e continuem apoiando, né, e também essas junções que a gente foi fazendo com a presença da Deise, a presença do jornal, outras plataformas e outras pessoas que foram nos ajudando na divulgação. Porque se não houver esse coletivo de construção, aí a gente cai no modelo de patrocínio, a gente não tem tempo de fazer patrocínio, porque o Abril Indígena já está aí, a gente quer lançar o livro no Abril Indígena, não sei se vamos conseguir, mas é o nosso objetivo. Então, os objetivos eles são postos, né? E a gente vai ver se alcança de acordo com o decorrer. Então, é bem isso que eu quero falar. Bem, para quem está chegando aí, né, e está pegando a fala da Marta um pouquinho pelo caminho, ela está nos contando como que foi a construção, né, do livro Oboré, Quando a Terra Fala, que é um livro composto por 7 falas indígenas de 7 etnias diferentes, né, com representatividade indígenas em 4 cantos do Brasil, né, e que está aí na fase de pré-lançamento e que estamos, né, lutando para vir com o lançamento dele. Um aspecto muito importante para sempre lembrarmos é que o livro, né, vai ser disponibilizado aí em 90 dias a partir do seu momento de compra, independente da verba que a gente tiver arrecadado com o pré-lançamento ou não, né? Pré-lançamento que acaba sendo uma pré-venda para quem se interessar aí pelo livro, né? Livro histórico, né? Como a Marta bem esclareceu, que é um momento marcante de falas indígenas diferenciadas, com uma representatividade mundial, que é um livro oriundo, né, do terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, e com fala de muitas mulheres, né, que também é um aspecto importante, considerando principalmente que, primeiro, que a cultura indígena é muito oral, né? Muitas coisas na oralidade e poucas coisas são escritas. Então, primeiro, é difícil de encontrar livros, né, com tanta, não é uma disponibilidade tão grande, né, de livros nessa área. E, além disso, livros ditos por mulheres, que muitas vezes acabam sendo por caciques e sendo a partir, né, de autores, né, masculinos, assim. E é um livro que tem também a representatividade do Hugo Funiô e do Cacaverá, mas que é composto por 5 mulheres, né, 5 indígenas. E aí, né, estamos aqui, a gente da plataforma, né, eu, Simone, como coordenadora da plataforma, abraçando a comunicação desse livro, e a Deise, né, que é um canal parceiro da plataforma, que faz aí todas as nossas divulgações junto, que é do canal do Receitas para Ser Feliz. Então, queria te convidar, Deise, para apresentar um pouquinho do canal e apresentar um pouquinho do que representa, né, estar falando dessa cultura, estar falando né, dos povos originários também dentro do canal do Receitas para Ser Feliz. Obrigada, Simone. Obrigada de novo por ter me convidado para esse projeto tão lindo. A cada live eu fico mais encantada. Estou, assim, realmente encantada. O Receitas para Ser Feliz, ele nasceu já com a ideia de ser um canal para trazer mais felicidade para o mundo, mas ele foi se transmutando na medida que o mundo também foi transicionando para ser um canal
que quer ajudar e fazer pontes de transição para as pessoas, para que as pessoas sejam mais felizes, se reconectem com elas mesmas, se reconectem com a Terra. Então, esse tema aqui tem tudo a ver com a gente, né? Porque, por questões pessoais minhas também, porque eu já estive aí na Terra da Mata, no Amazonas, e me conectei com essa questão das ervas medicinais, e fiquei muito encantada com essa sabedoria ancestral indígena. E quanto mais eu penso no mundo do jeito que está, mais eu penso que a gente precisa voltar realmente, a gente como humanidade, né, que foi educada culturalmente com eurocentrismo, aquela história só que a gente ouviu lá dos colonizadores, né, ouvir essas histórias, ouvir essa sabedoria ancestral maravilhosa que a gente tem, que bom que está sendo registrado, né, quanto que a gente vai poder aprender juntos, né, com certeza. Então é muito, muito maravilhoso, né, saber que eles estão que a gente está junto, que tem essa disposição de comunicar, de escrever, de registrar tudo isso. E acho que é só o começo de uma longa jornada. Acho que tem muita coisa para aprender aí com eles. Então, estou muito grata e queria falar que os outros vídeos, os vídeos anteriores, além de estar aqui no Instagram da plataforma do Cuidado, também já estão lá no canal do YouTube, que é Receitas para Ser Feliz. Vou escrever aqui nos comentários para quem quiser ver. A gente já teve duas conversas, né? Uma com o Cacaverá, outra com o Hugo Funiô. Para além de todas as conversas que estão registradas também lá no Povos Originários e no Instagram do Povos Originários, né? Durante o período mesmo do terceiro Congresso Mundial. E agora estamos fazendo essas conversas, né, de pré-lançamento do livro com os autores desse livro, né? E autores que a Marta, né, bem posicionou aí, que foram coletados a partir de uma ampla, né, experiência, uma ampla pesquisa mesmo, né, de quem estaria pronto para poder falar, né, e para poder estar representando o povo no Congresso dos Povos Originários. E aí, Marta, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre a nossa convidada de hoje, que está procurando uma rede lá na aldeia, né, que é o VTRESP do Pará, e que contasse um pouquinho, né, sobre ela, sobre essa experiência como autora, sobre... dá um spoiler da fala dela. Eu sou privilegiada, eu estou lendo o livro antes de todo mundo. Poxa, Marta, a gente está aqui morrendo de curiosidade, você aí com o livro na mão. Eu estou com o livro na mão, gente, porque a gente está fazendo as últimas revisões e o texto que a Valdéres apresentou foi o texto que mais fez a gente se emocionar. Na hora que a gente se emocionar, porque ela trouxe, ela é uma historiadora, né? E aí ela trouxe a realidade de um historiador que está contando a história de si mesmo, do seu povo. Então ela está falando dos seus anciões, ela está falando dos seus mortos, ela está falando dos territórios que foram tomados, ela está falando, ela é a pesquisadora, ela é o laboratório de pesquisa e ela é a pesquisa. Cara, me arrepio toda só de ouvir isso. Entendeu? Porque essa transdisciplinaridade que todo esse processo acontece, ele não precisa nem ser dito, ele é explicitado na fala dela. Então é uma experiência em vivo, né? Ela está contando a história da ancestralidade, da contemporaneidade e da futuridade. Porque ela vem dizendo que até a gente estava selecionando umas frases do texto para fazer algumas chamadas, né? Ela fala assim que os anciões do povo dela é a biblioteca. Se nós brancos temos as nossas bibliotecas, as bibliotecas dos povos originários são os seus mais velhos, né? São os seus anciões. E aí ela vem contando que toda a construção da educação dela, da forma como ela ia lidar com a
formação dela como pesquisadora, como historiadora, foi um aconselhamento desses anciões, né? E aí ela vai contando como é que se dá esse aconselhamento, porque eles tinham o entendimento de que a história passada, que eles foram mortos, o povo Laclanô está ali onde chama o Vale Europeu, né? Que é a primeira leva dos colonizadores, os alemães, os italianos que vieram, né? E aí eles colocaram como Vale Europeu. Só que antes desses europeus estarem ali, existia uma nação indígena, que era o povo Laclanô. E para essa colonização acontecer, eles precisavam desse território, que era o território do povo Laclanô. Então, ela foi pesquisar, ela foi fazer uma investigação etnohistórica e geográfica dos lugares onde eram os locais sagrados, onde eram os caminhos por onde eles passavam. Aqui nós fazíamos a coleta de tal coisa, aqui era onde enterramos nossos mortos, ali naquela pedra tinha alguma coisa que a gente fazia a mineração do sal. Então, ela foi fazer o estudo e, ao mesmo tempo que ela estava estudando, ela estava se auto-estudando. A formação dela como pessoa, né? E aí eles falavam, olha, antes, quando os... E é horrível de ver, sabe? De ouvir. Até quando lê, a sua mente volta para essa situação. Que quando os colonizadores chegaram, eles cortavam a orelha, né? Para apresentar para os senhores que isso aí está na história do Brasil, né? Mas ela falou que não era só a orelha, eles cortavam, chegava nas aldeias, o pessoal saía correndo, eles passavam facão, né? E cortavam as pessoas, matavam as pessoas da família dela. E aí, essa história não contada, que ela traz à luz, que ela retorna para estudar e para verificar onde que estava essa história escondida, ela foi abafada, ela foi silenciada por essa história do Vale Europeu. Aí se coloca uma outra história, uma história positiva, de crescimento, não estou negando nem julgando aqui a necessidade, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu estou falando que existe um silenciamento, um apagamento de cultura, de povos, de histórias, que hoje, né, elas conseguem, através dessa apropriação da pesquisa histórica, da apropriação do conhecimento, né, do colonizador, né, vai para dentro da universidade, aprende o que é ensinado, aprende a usar a lei, aprende a usar a história, aprende a ler a história para contextualizar, ou para contestar, ou para reivindicar, ou para resistir. E aí, a partir disso, você apresenta isso como uma oportunidade de reflexão, né? E aí veio a contestação também. É um vale europeu ou é um território indígena? O que veio antes? Quem estava ali antes? Então, ela traz todo esse questionamento, né? E com muita propriedade, com muita autoridade, dizendo: nós estávamos aqui e os povos colonizadores chegaram depois. Essa história não está sendo contada. E aí, na mesma época, próxima ali, houve um movimento lá no local dos colonizadores, que uma estátua, né, de um desses caçadores de indígenas, né, estava sendo contestada pelo povo lá, que ia ser colocada no meio da cidade. Então, para quê? Né? Qual é o bem, qual é a benfeitoria que esse dito desbravador trouxe para uma nação, né? Então, se atinge alguém de nós, e aí a gente remete aí a nossa humanidade, né, como referência de unidade de uma civilização, se alguém de nós foi agredido, foi morto, por que você vai eleger uma estátua para esse tipo de pessoa, né? Então, que bem a humanidade ele fez para merecer uma estátua? Podia ser uma estátua de um indígena que morreu tentando salvar seu povo, né? Então, esse questionamento veio para a cidade, veio como comoção, veio como... E aí as pesquisas dessas meninas, né, dessas pesquisadoras, dessas indígenas, elas foram colocadas para ser avaliada, para ser refletido.
né? Então, existe uma história e ela precisa ser olhada. Então, nós, a humanidade atual, contemporânea, tem que fazer esse movimento de olhar para a história realmente contada pelos que vivenciaram as duas partes contadas da história e verificar, né, qual é a realidade, qual é que tipo de complexidade que existe ali e que forma que as coisas foram tomadas, né, e foram contadas. Então, eu tinha isso eu tinha uma professora de história que ela era católica, era uma freira, né, que dava aula de história e dava aula de religião também. E aí eu perguntava para ela, tá, mas cadê a outra parte da história? Porque esse povo que viveu, eles contam uma história. Eu quero saber dessas pessoas que ficaram machucadas, que fugiram, porque eles não conseguem matar todo mundo. O que acontece, eles espalham, né, as pessoas e aí eles contam como se tivesse dizimado o povo. Mas eu fazia essa pergunta para ela, ela ficava muito brava comigo. A irmã Marta, né? Era até o meu nome mesmo. Falava, mas irmã, cadê? Para onde foi esse povo? Tem que ter alguém que conte uma história diferente disso. E hoje eu tô essa minha pergunta lá da infância está sendo respondida agora com a minha vivência eu adoro a Valdez. Então ela fala, Dona Marta, eu falei, não me chama de Dona Marta, né? Nós somos amigas e eu gosto que ela me conte as coisas, entendeu? Porque aí é uma história que realmente reflete a realidade de uma parte do que foi contado. Então, a parte dos colonizadores, ela é contada, ela foi levada adiante e tal, e as partes dos que foram, que deram a vida para que essa colonização acontecesse, ela está vindo agora, ela está aflorando. Então, é isso que eu acho interessante, essas conversas, sabe? Revisitar a história, né? Trazer a história real para que a gente, como sociedade, se dê conta, né, disso e volte a olhar para essas invisibilidades, né? Então, Ô, Marta, daqui a pouco você vai pegar o texto aí e vai ler para nós, né? Ô, Marta, eu fiquei pensando aqui, né, nessa questão da nossa educação, né? E como a nossa educação é limitada e ela limita o nosso pensamento, né? A gente tem uma história escrita que alguém escreveu ali e é aquela história que é vendida para todo mundo, é aquele storytelling. Se você for pensar, quantos pontos de vista diferentes tem nessa história, né? E daí as nuances também que existem nessa história, né? Porque tinha, sei lá, o governo promovendo a vinda, daí tinha o imigrante, esse tipo de imigrante, aquele tipo de imigrante, enfim, tem tanta história aí, né? Tem as várias tribos, a história de cada tribo, uma que era mais lutadora, outra que era mais pacífica. Então, imagina quantos pontos de vista a gente pode ter para essa história, sem falar, eu estudei ano passado com a Maísta, que é uma amiga em comum que a Simone conhece, a gente estudou uma polonesa, uma estudiosa polonesa, que ela falava dessa questão, né, de olhar de todos os pontos de vista, mas que as coisas também falam. E se a Terra realmente pudesse falar, né, e se os animais, se a natureza realmente pudessem falar, os minerais que estão aqui há tanto tempo, imagina quantas histórias diferentes a gente não ouviria, quantas narrativas, né? Na verdade, eles falam, né, a gente que não escuta às vezes, né, a gente quer... A Terra fala. Ela fala nessa referência aos povos originários, ela fala por meio desses anciões, ele fala por meio dessas medicinas. Então tem o conhecimento que emerge do território, tem o conhecimento que emerge da natureza, você falou das plantas medicinais. Então é um conhecimento que está ali, mas ele tem uma oralidade que foi silenciada. Quando a gente valorizou o texto escrito, né, nós como humanidade, como civilização, a gente valorizou o texto escrito e desconsiderou a oralidade como condução e transformação do conhecimento, aí a gente perdeu a noção de dar atenção para essa sabedoria ancestral, essa sabedoria intuitiva, essa sabedoria que acontece, né? E ultimamente a Terra está gritando, como diz a Ina. É interessante isso, né? Porque de certa forma fala de diversas formas, né? Na plataforma a gente tem a Rosa Alves, né? Que é ilustradora, e o mestrado dela também foi de
pegar as espécies que estavam no herbário de Portugal, que foram retiradas nas épocas das expedições, e fazer uma reconstituição dessas espécies. Sendo que Olha muitas só. dessas espécies, inclusive, são já extintas, né? E ela foi conseguindo reconstituir as espécies, inclusive pelo estudo da própria planta, no sentido, aqui tem uma marquinha, então nessa marquinha era onde saiu o galho. Então essa é semelhante a essa outra espécie. Então, né, são diversas formas da gente escutar realmente essa mesma história, né? Mas, com certeza, como a Marcela disse aqui, que tem os professores, né, que também fazem diferença, que buscam contar esses outros lados da história. E é muito interessante que tem um movimento, Marcela, inclusive de muitos professores e muitas escolas nos procurando para adquirirem já os exemplares do livro Oboré, para poder ter, né, isso de uma forma, essa terra falante, né, de uma forma mais rápida, né, e mais acessível, digamos assim, né, de conseguir acessar, né? Então, e aí a gente vai vendo a importância real e histórica desse livro, de inclusive conseguir disponibilizar, né, essa história que muitas vezes é silenciada, como a Marta disse, ou que para poder um professor estar ministrando numa sala de aula precisa de toda uma pesquisa e de todo um esforço, né, dando voz, né, a esse esforço de todos esses pesquisadores indígenas que estão se apropriando, né, e fazendo essas pontes, né, com a linguagem falada, né, e com a forma como nós, de certa forma, brancos aprendemos, né, que é muito através dos livros, muito dessa storytelling que alguém conta, né, e não muito a partir da oralidade igual é os povos originários. Né? Então, tudo isso nos demonstra, né, a importância desse livro do Oboré, Quando a Terra Fala. E a fala da Valderez, né, Marta, eu acho que um outro aspecto, sem dar muito spoiler, né, mas um outro aspecto bem impactante quando a gente pega, né, a fala dela no livro e no próprio congresso, é um momento de demonstrar também muito a resistência, né, desse povo, né, a resistência, inclusive, desse povo para sobrevivência, para conseguir sobreviver a todos esses massacres, né, e principalmente de conseguir se articular nesse coletivo e manter essa união, apesar dos distanciamentos, né, a resistência de, depois de tantos anos, né, ainda permanecer com essas falas tão vivas, né, e passando de geração para geração de uma forma tão potente, né, de conseguir manter essa fala viva. E realmente essa fala viva que veio pela Valderes é uma fala extremamente emocionante e impactante no livro, que durante o congresso fez todo mundo tivemos que fazer uma pausa depois, porque estava todo mundo, né, quase que num choque pela fala. Apagado. Só choro. Eu fiquei mesmo meia hora assim, com a fala bem impactada, né? Porque esse povo, ele, como conta Valderes, ele chegou, eram 5.000 pessoas, chegou a 106 pessoas. De tanta agressão, de tanta violência que eles passaram, que eles tinham sido dados como dizimados, desaparecidos, entendeu? E aí a história, como ela conta que a forma que eles foram destituídos do seu território, destituídos da sua comunidade, impactou profundamente, tanto que eles não admitiam pintura, não admitiam usar a cultura, porque eles tinham que se proteger, entendeu? Eu estou tendo um problema aqui com o contato da Valderes, que ela não conseguiu a internet lá no local. Então, eu vou tentar fazer um meeting, né? E aí tentar jogar minha tela para captar ela no meeting. Vamos ver se dá certo isso, Simone? Podemos tentar, né?
de qualquer forma, né, independente disso, para quem está chegando, a gente, né, honra tanto essa disponibilidade dela de estar lá tentando, né, e estar vindo, como também a gente fala também por ela, né? A gente é um exercício, né, da gente ir propagando essas falas, né, e passando também essa oralidade do que ouvimos lá no terceiro Congresso Mundial e estarmos aqui também falando, né, representando. Uma coisa que me deixou muito curiosa, com vontade de perguntar para ela, a Marta falou aí da questão, né, que na hora da escolha escolheram várias mulheres para saber como é que estava, como é que era o feminino dentro das tribos indígenas, né? E essa semana aí eu e Simone fizemos muitas atividades aí, lives, palestras, tal, sobre essa questão. E a gente sabe, né, que existe a ONU até chama de injustiça acumulativa, né? Primeiro porque você é mulher, daí de repente se você é negra ou é indígena, se você é pobre, vai acumulando as questões, né? Cada vez mais peso. E eu queria muito saber como é que é isso, sentido por ela e sentido também, como é que é dentro da tribo, né? O ser mulher, né? Eu vi que a gente Então, tem uma autora que é a primeira cacique mulher do Brasil, né? Queria... a Querechu, né? A primeira cacique Guarani, primeira cacique mulher de uma aldeia aqui no sul. E aí a gente tem outros pioneirismos, entendeu? A gente tem uma antropóloga, que é também a Josileia Caigan, que é antropóloga indígena. Nós temos a Dayara Tucano, que é uma artista maravilhosa, que fala muito do seu povo, né, Iapamaçã, que é da Amazônia, né, do povo da Amazônia. E aí a gente tem também a Célia Chacriabá, que tem um dom da palavra, que é do Cerrado. Então, essas mulheres, esse pioneirismo de estar falando, elas tomaram para si a autoridade de representar o seu povo. Então, isso que eu achei muito representativo no Congresso, sabe? Porque o que a gente faz na academia? A gente convida os homens mais destacados e também os bambambam dos assuntos, né? Os que sabem mais, têm maior número de pesquisa, e não escolhe pessoas que estão em não evidência na mídia, né? E aí fica difícil você dar voz para mulheres pesquisadoras indígenas do sul do país, onde a visibilidade indígena era voltada para o norte. Né? Então, a gente entendia como os povos indígenas que poderiam falar em nome de povos indígenas eram os indígenas do norte do Brasil, da Amazônia. Então, durante muito tempo, se acreditava que não existia, que teriam sido dizimados ou aculturados povos do sul. E aí a gente traz mulheres falando dos povos, com conhecimento, e dizendo, não, a gente está aqui, está vivo, né? E a gente existiu e tem uma história a ser contada, é um diferencial muito grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, minha amiga. Conseguimos um contato aqui. Eu vou ver se eu consigo virar. Consigo, Simone, virar a câmera? Virar a câmera é só você clicar nessas duas setinhas. Isso. Então. Valderes, pode falar aí, eu vou ver se eu aumento bem o microfone. O fone. Vamos testando Boa as tarde. tecnologias. Pode falar, Valderes. Estás me ouvindo? Sim. Estás me ouvindo, Valderes? Oi? Acho que não. Acho que eu desliguei o microfone. Oi, Valderes, está me ouvindo? E agora? Vê se o Oi? áudio do seu computador não está desligado, Marta. Talvez você silenciou para o WhatsApp não ficar apitando e tudo mais. Enquanto a Marta faz a conexão aí com a Valderes, né? E enquanto ela escuta, para quem está chegando, estamos fazendo, né, uma live de pré-lançamento do livro Oboré, Quando a Terra Fala,
A Valderes é uma das autoras que está aí na aldeia indígena no Sul, está aqui com a gente. E esse livro, né, está disponível para pré-venda, composto por 7 etnias, né, brasileiras, com 5 mulheres e mais 2 homens falando. Estamos nesse processo de pré-venda, mas ele vai estar disponível no máximo em 90 dias após a sua compra. E quem quiser estar adquirindo, basta acessar, né, a bio aqui no Instagram ou www.plataformadocuidado.com.br, que vai ter lá as instruções do livro. Valderes, já nos escuta? Ai, meu Enquanto Deus. ela não consegue falar, Simone, como é que foi abraçar um projeto desse? Falando agora em nome da plataforma, aí você, a Ângela que ajudou, né, nessa ponte. Bem, abraçar um projeto, acho que dos povos originários, né, é uma das causas assim da própria plataforma, porque se a gente pensar nesse mundo, né, que precisa tanto de regeneração, de colaboração, de aprender novas formas de viver a partir de um bem viver, de um viver coletivo, né, a gente não pode deixar de aprender com os povos originários, né? Tá me ouvindo agora? E os povos originários são, acho que, professores, né, em qualquer um desses temas, tanto de regeneração, de preservação dessa terra, como de bem viver, como de colaboração. Ó, você consegue ver aqui, ó. Né? Consigo. Ok. Então, agora eu vou botar você na tela, e aí eu vou virar a tela e você vai conversar com essas duas. Desce um pouquinho mais sua tela, Marta. Oi? Desce só mais um pouquinho sua tela que a gente não está vendo ela. Enquadra direitinho. Elas falando, mas tudo bem. Então tá, eu vou fazer o intermédio aqui. A gente estava falando aqui da importância, né, de dar espaço para essas mulheres que estão no livro. E aí eu gostaria de saber a sua opinião dessa importância. Deixou de participar tanto do congresso como do livro, né? Deixa eu ver se eu te acho aqui na tela. A tela está fora do lugar, Marta, a gente não consegue vê-la. Não, foi um momento bem importante, assim, né? Ter participado daquela palestra, assim, estudar. Primeiramente, quero representar o Valdez como arbitrar. Eu sou Laclanon Chupem, de terra indígena Laclanon, município de José Boatê. E para mim foi assim, muito importante ter participado daquele evento. Para nós, um pouco então, quando a gente tem essas oportunidades, a gente participar do congresso. Marta está muito baixinha, a gente não consegue ouvir a fala dela. E não tá mirando nela também. Marta. Não tá muito. Vamos fazer o seguinte. Assim dá para enxergar, mas não sei se vai dar para ouvir. Isso, deixa eu ver, aumentar o volume aqui. Pronto. Acho que ela ficou sem... Daí foi bem importante aquele momento, né, onde eu pude expressar um pouco dos trabalhos que eu também desenvolvi dentro da terra indígena. E depois ela fala do congresso ser transformado num livro e onde vai ter muitos acessos, com certeza. Então, eu fiquei bem feliz mesmo. E só gratidão mesmo por ter conhecido a Marta. Ter até esse trabalho lindo. Tá lindo, tá bem maravilhoso o trabalho. Todos gostem. Conta um pouquinho para nós sobre essa, né, resistência, essa resiliência, né, de um povo que foi tão massacrado, né? Como é resistir, como é trazer essas falas, né, enquanto historiadora, e fazer todo esse resgate histórico e disponibilizar isso para todo o Brasil.
Consegui. Ouviu, Valdez? Não deu para ouvir, não consegui ouvir, não. Repete. Ela pediu para você falar um pouquinho como é que é essa resistência, a resiliência desse povo e como é que você conseguiu trazer isso para as falas do Congresso e também do livro. Como é que é essa resistência do seu povo? Eu acho que está falhando um pouco a transmissão. Então, eu sempre tive grandes incentivos. Eu tive muitos incentivos, né? Tanto da minha família quanto da comunidade, dos anciões, do qual faço parte da minha, os anciões da minha comunidade mesmo, que sempre incentivaram para que a gente pudesse estudar e, de alguma forma, levar a nossa história além da terrinha plana. Então, porque eles sempre diziam assim, que a gente tinha que aproveitar, tinha que aprender esses códigos não indígenas para que a gente pudesse lutar de igual para igual, né? Porque a gente sempre massacrado, sempre humilhado, e a gente não podia fazer muita coisa porque a gente não tinha conhecimentos sobre o mundo não indígena. Então, sair para fora da terra indígena e adquirir conhecimentos não indígenas, aprender esses códigos não indígenas, com certeza não tem fortalecido, me fortalecido. Saiu a voz. Silenciou um pouco. E fortalecido. Tá sem som. Ficou sem som, Valdez. Bem, né, a conexão da Valderes está ruim, a gente está tentando contato com ela, mas a Valderes é uma historiadora, né, que, para quem está chegando, premiada, tal, que fez todo um trabalho de resgate da cultura do seu povo e que trouxe esse resgate cultural para o terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, e que esse congresso e essas falas desse congresso, né, estão agora sendo lançadas no livro Oboré, Quando a Terra Fala, né? E é com muita gratidão, né, ao trabalho dessas mulheres, às falas dessas mulheres, né, e desses homens também, que a gente tem o Cacá, o Hugo, para além da Josi Caigangue, da Queretiu, da Valderes, né, e ajuda, Marta, e de todas mais, né, presentes no livro. Queretiu, Dayara, Leia, a Valderes, a Josi Caigangue, né? Oi. E aí a gente, né, agradece. Outra data, então, vamos marcar uma outra, porque essa está muito complicada. Bom? Ok. Então, Marta, não estou conseguindo te entender, não estou conseguindo te ouvir, Marta. Tá bom. Então, vamos marcar uma outra data, a gente chama o pessoal de novo para conversar. Tchau, tchau. Né, ela teve hoje, né, a dificuldade lá de acesso na aldeia, né, e a gente tentou fazer uma comunicação aí via Meeting, mas eu acho que são falas muito importantes para a gente se pecar e se perder nas tecnologias, né? E com certeza. Então, que merece, né, dar esse outro momento e trazer isso com calma. Mas para quem está... vou esperar que ela esteja aqui em Florianópolis, que ela vem fazer trabalhos na UFSC e tal, e aí a gente marca um outro momento com ela. Mas eu queria trazer aqui do texto que ela falou, sabe, que foi bom ela falar um pouquinho do trabalho que ela desenvolveu dentro da terra indígena, Laclanô, que foi trabalhar as memórias do povo Laclanô na questão das terras, nos locais de acampamento, dos locais de cerimônia do povo Laclanô. Foi um trabalho importante a ser realizado, porque como estudante estava fora da terra indígena, mas sempre retornava para a terra indígena para estar em constante contato com os anciões. Então, a fala da Valderes do livro é uma das que traz a ancestralidade, a ligação da ancestralidade com a contemporaneidade, a relação do respeito a esses anciões
e da responsabilidade que elas têm como jovens, entendeu? Que vão buscar outras formas de resistir e outras estratégias ou táticas de resistência. Né? Que antes as táticas eram se esconder no mato, era ser agressivo, ou se defender da agressividade, ou tentar ficar vivo apesar da violência e dos ataques. Hoje, essa resistência, se manter-se vivo, é através de absorver esse conhecimento novo, absorver o conhecimento acadêmico, absorver a forma de lidar do povo colonizador, do branco, como eles dizem, né, como elas dizem, e com isso dizer assim, nós existimos e vamos continuar existindo. Né? Apesar de todas as tentativas de genocídio, de todas as tentativas de nos silenciarem, nós existimos. Então, a fala que está muito clara no costurar do livro é isso. A resistência não é só resistir uma agressividade. A resistência é também criar outras táticas de mostrar que eles sempre existiram, 521 anos existindo, apesar de tudo. Né? E vão continuar. E nós temos que aprender agora como que a gente vai resistir, porque nós também agora somos alvos dessa terra que e a gente tem que cuidar do planeta como um todo, olhando todas as especificidades de todos os povos, como nações que resistem e que têm direito, né? Tem direitos, tem aí o seu pertencimento ao planeta Terra, assim como nós estamos que chegar a um acordo de como conviver agora com toda essa emergência climática, com todas essas transformações no planeta e que vai afetar a todos, né? E aí nós temos muito que aprender com ele, essa resistência. Porque a gente sobreviveu, a gente não resistiu. A gente é privilegiado, a gente tem uma condição privilegiada, a gente tem um acesso privilegiado. E aí nós que temos que aprender, né? Como é que sobrevive a essas questões climáticas da natureza, da falta de alimento, da falta de água, da contaminação da água, do cuidado com os locais sagrados, né? A floresta como local sagrado, a água como local sagrado, desses bens comuns que são tão caros e que estão sendo tão aviltados e que só estão ali como estão, na condição que estão, porque esses povos resistiram e existiram nesses espaços. E agora são os espaços mais visibilizados, né? Por uma parte da nossa civilização, da nossa humanidade, que eu não acho de humanidade, eles não têm nada, são mercantilistas, que visam não uma forma de viver bem no mundo, né? Mas uma forma de alguém viver bem e outros não também. Porque quando você acaba uma nascente de água, quando você destrói uma floresta que gera todo um processo de refrigeração, de trocas de trocas de nutrientes, de trocas efetivas numa floresta, que vai fazer o equilíbrio térmico, equilíbrio de trocas de animais, alimentos de animais, toda essa condição, somos nós, seres humanos, nós, ditos civilizados, que estamos destruindo por conta de um progresso, de um comércio que não vai atingir, que não vai ser para todo mundo. Né? E aí esses povos vêm ensinar o quê? O bem comum, o bem viver, né? A água que serve para mim, serve para o animal, serve para a planta, serve para o outro povo, serve para a cidade, serve para o meio rural, serve tudo. Vamos cuidar bem desse bem comum, né? A água, a floresta, o ar, né? A primeira coisa que deu na pandemia foi a falta de oxigênio engarrafada, né? Porque a gente está acabando com tudo. Então, vamos alertar para esses sinais, né? Os sinais que a Terra fala. E é por isso, né, Marta, que eu acho que esse nome do livro é muito espetacular, né? Que é Oboré, quando a Terra fala, né? Oboré que vem da vibração, né? E que vem da vibração desses instrumentos que o Kaká, né, nos falou tão bem na live dele, né? E essa, quando a Terra fala, como essa urgência de que precisamos escutar. E é muito bom ter o livro para a gente poder ter acesso, né? E ser esse primeiro caminho do estudo.
Queridas, estamos, né, chegando ao final dessa live. Infelizmente, a gente não conseguiu o contato com a Valderes, mas com certeza marcamos uma próxima conversa, né? E queria agradecer muito você, Deise, a mais essa presença, né? E você também, Marta, a mais essa presença na plataforma do cuidado, nesse trabalho de comunicação, né? E de ser eco, né, dessa terra que fala, a partir, né, como dos meios que temos hoje, né, criando novas ferramentas também, como a Valderes disse na live, para a gente poder conseguir disponibilizar esse livro a mais pessoas. Então, todo mundo que está aqui assistindo, né, te convidamos também a ser um pouquinho desse eco e da gente comentar que esse livro está nesse momento de pré-venda, ir lá, adquirir o seu, ou se não puder comunicar, fala para mais gente, fazer uma vaquinha de pessoas para poder comprar um exemplar e esse exemplar ajudar. Enfim, criar a sua ferramenta e estratégia para também escutar essa terra. E também existem outros livros também, né, de autores indígenas, também eu tenho que divulgar o Oboré, mas existem outros livros, né, e não são bem divulgados, como a Deise falou, a gente não tem acesso a esse conhecimento, mas existe o Daniel Munduruku, o Cacá Verá, o Ailton Krenak, tem outros autores indígenas que têm bastante livro. Só que nós não abrimos espaço para discutir essa literatura indígena. E agora é uma efervescência do momento, porque os ataques contra eles estão muito fortes. Então, a gente precisa trazer toda essa literatura, né? Eu entrevistei na Rádio Campeche o Guarani Olívio Jecupé. Ele montou uma editora de livros indígenas. Então, ele escreveu a história verdadeira do Saci Pererê. Então, esses são livros que existem há muito tempo, e eu falava, nossa, mas... E agora existe a possibilidade do Daniel Munduruku entrar para a Academia Brasileira de Letras, com toda a publicação, né, que ele tem, e também outras, né, Márcia Cambeba, Sansa Tere Mauê, Célia Chacriabá, Sônia Guajajara, essas pessoas têm oralidades, né, que podem ser transformadas em livros e que podem dar para nós, né, porque entre eles é a oralidade que funciona. Eles trocam seus conhecimentos através da oralidade. Mas para nós conhecer essa história, o livro é o canal, entendeu? O livro ainda a terapia contra a ignorância. O livro ainda é a vacina contra a ignorância. É a leitura, o saber. Né? E aí a gente sai dando vacina por aí. Ô, Marta, eu queria só registrar uma coisa que me veio muito forte ouvindo as falas aí hoje. Além de ser essa cura, né, nesse sentido de trazer a informação, de religar a gente, de conseguir integrar melhor, ele é também uma cura de uma exclusão, né? Porque é uma exclusão sistêmica que aconteceu durante muito tempo, assim, né? E estes livros, eu fiquei muito feliz de saber que são estes livros, vou querer indicações depois. Tá, eu vou colocar ali no originário vários. E conta com a gente para a gente continuar aí na trilha, né, dos povos originários, com a divulgação de todos esses materiais, né, assim que a gente tiver, digamos, finalizando, que a gente nunca finaliza, mas assim que a gente fizer esse pré-lançamento, também estamos disponíveis para continuar esse trabalho e divulgar todos esses materiais e esses conteúdos, né? Porque realmente é muito importante para nós. Gente, a live, né, nosso tempo já estourou aí, já chegou ao final, né? Queria, respeitando a todo mundo que disponibiliza o tempo para estar assistindo a gente, né? E queria muito agradecer a presença de todos vocês e a presença de todo mundo que passou aqui pela live, né? Muito obrigado, e temos aí, né, na bio da plataforma do cuidado, né, o acesso a você conhecer mais sobre o livro, entender mais sobre o que é, e qualquer outra dúvida que tiver, basta entrar em contato conosco. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Obrigada, gratidão. Obrigado, Marta.